Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui na sede, a nossa igreja mãe, para comentarmos assuntos dos trimestres e assuntos necessários e importantes, tanto quanto todos os assuntos que aqui são comentados nas manhãs de domingo, porque todos os assuntos têm relação com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Quando eu cheguei aqui, cumprimentei alguns amigos, pastor Pires e diversos outros, e eles disseram que eu sou bem-vindo aqui. E eu me senti feliz porque a honra ela é minha quando nós estamos diante de uma igreja. Não é a igreja que tem a honra de ter um pregador, um ensinador, mas é nós que temos a honra de estar diante da noiva do Cordeiro, né? Porque é Cristo que nos coloca, Ele que nos chama para esta missão. Cheguei em Mato Grosso com a idade de 18 anos completos e sempre tive admiração pelo ministério do Mato Grosso. Já andava pelo ministério do Pará, que é o meu estado, admirava muito os obreiros de lá e admiro, mas sempre o desejo de estar entre os obreiros aqui de Mato Grosso. Mas alguns diziam assim que não tinha padrinho no ministério, nem era rico, nem era inteligente, então era difícil. Mas Deus é quem faz, né? Não é Deus que coloca no ministério. E eu tinha promessa. Antes de entrar no assunto, eu preciso dizer isso aqui, que quando minha mãe estava grávida, o pastor Gisel Gomes pregava já no Brasil e no mundo. E Deus usava poderosamente. Ele foi pregar no meu estado, no Mato Grosso. Meu pai e minha mãe foram na festa, e naquele dia Deus salvou e curou almas, e um paralítico que a gente conhecia, que eles conheciam, saltou da cadeira de roda e teve as pernas restauradas. Aí minha mãe resolveu colocar o meu nome, de Gesiel Gomes, também, disse que para ser usado, para ser grande, homem de Deus e etc. Grande só no tamanho, né, irmãos? 1,74 m não é tão pequeno. Agora, para pregar e ensinar, é só pela bondade aqui do Jackson nos convidar. Na lição 8, hoje, 19 de agosto, nós temos um tema. A lição ela tem um tema, tem um assunto para discorrer. E o assunto é a sobriedade na obra de Deus. Este é o assunto da lição. O assunto é a sobriedade na obra de Deus. Por que estou dizendo que este é o assunto? O tema. Quando os conjuntos... Eu gosto de ser muito didático assim nas aulas, né? Então, quando os conjuntos, alguém ora a Deus e pede um tema para uma festa, e Deus dá um versículo e eles colocam o painel, tema da festa. Pressupõe-se que os assuntos, eles devem ser girados em torno daquele tema, os assuntos bíblicos. Alguém pesquisou e etc. Quando você vai fazer uma redação, o professor dá um tema, as redações de Enem dá um tema, você não pode fugir do tema. Não é isso? Você tem que ter a introdução, falando sobre o tema, a importância do tema, te chamando para ler, o desenvolvimento, que é discorrendo sobre o tema, e a conclusão, que é fechando com chave de ouro o tema que você discorreu. Então, a lição ela tem um tema, e eu estou convidando os irmãos para a gente permanecer nesse tema, que é a sobriedade. Por mais que ela fala de diversos outros ramos, diversos outros caminhos, mas o tema é a sobriedade, é o estar sóbrio. Na leitura bíblica, vocês observaram aí que diz assim, leitura bíblica em classe, em Timóteo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Mas esse não é o tema de hoje, falar sobre a irrepreensão, porque tem muita gente que é repreensível, falando de bispo, de obreiros. E marido de uma mulher, é um outro tema, é monogamia, que a Bíblia expressa, marido de uma mulher, se morreu, pode casar com outra. E também a gente vê muito isso aí no meio evangélico. Vigilante, um outro tema. Sóbrio, esse é o tema, a sobriedade. E honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Por que eu estou dizendo isso antes de introduzir a lição, ou introduzindo a lição? Porque muitas pessoas acham absurdo, e o bispo ou o cristão não está sóbrio. É o final do mundo para alguns. Ele tomou um traguinho, meu Deus do céu, tomou um vinho? Tomou. É o final do mundo para esse irmão, para essa irmã, para esse obreiro, para esta obreira. Mas
E às vezes eles não acham um absurdo ter casado 4, 5 vezes e continuar no ministério. Por que só o álcool? O álcool é mais... Lógico que a gente pode escorrer um pouco explicando os tipos de vinho que a Bíblia coloca, né? Dentro daquilo que a gente estudou e conhecemos. Muito bem. E eu pretendo também deixar no final as questões. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, mais para frente. Eu pretendo primeiro discorrer a minha linha de raciocínio, se o vinho que Jesus transformou é álcool ou não é. Aí gera aquela polêmica. E o comentarista da lição, que é o pastor Cláudio Honor de Andrade Silva, os irmãos conhecem, esteve com a gente, e conhece também dos estudos que ele faz, e da importância que ele tem para o Brasil nos estudos teológicos, como consultor doutrinário, né? Ao longo de muito tempo, ele... Hebreus, para umedecer as feridas. O vinho também era usado para a cicatrização de feridas, e então eles faziam uso. A parábola do samaritano, ela dá esse exemplo. Ele tinha o azeite e o vinho e usou nas feridas do que foi espancado. Então eles tinham essa questão. A gente vê também a questão de Paulo recomendando a Timóteo que ele tomasse um pouco de água com vinho por causa do estômago. Aí alguém diz, não, mas é suco de uva. Alguém quer colocar que isso seja um suco de uva. Ok. Agora, o que a gente percebe e sabemos, eu não vou falar hebraico aqui, que até eu não tenho fluência no hebraico. O pouquinho que a gente sabe é quando estudava, e também através de léxicos, né, dicionários, de quem tem o cabedal no hebraico. Mas eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Uma palavra só, no português, ela pode significar diversas outras coisas. Uma palavra só, ela pode significar no português diversas outras coisas. Por exemplo, eu sempre uso na sala de aula, para exemplificar isso, a palavra mangueira. Mangueira é uma palavra. Então, se eu falo para o Medinha, traz a mangueira de água que a gente vai lavar o carro. Ele sabe que é o cano, não é? Ele sabe que é o cano. Mas se eu falo para o professor Magalhães sobe na mangueira e pega uma manga. Ele não vai trazer o cano, ele sabe que é a árvore, não é? Ele sabe que é a árvore. Mas a mesma palavra foi utilizada para cano e para árvore. Mas se eu falo para o pastor Isaías, coloca o gado na mangueira. Tem regiões do Brasil que usa a palavra curral para mangueira. E assim vai. São diversas outras palavras. Então a Bíblia ela apresenta a palavra iahim para vinho. Quer dizer, bebidas. Bebidas, na Bíblia traduzida também como iahim, no Antigo Testamento, para bebidas. Quando ela quer falar de bebidas, em certas passagens, pelo menos 141 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, ela está falando de bebidas. Ela traz a palavra vinho, em vez de falar bebida, traz a palavra vinho. Agora, quando eu trago o português e falo para vocês a palavra bebida, vamos tomar uma bebida? Isso é relativo. Que bebida? Uma água é uma bebida. Um suco também é bebida. Refrigerante é bebida. Então é uma palavra genérica. Então a palavra iahim é uma palavra genérica. Significa suco, significa vinho, significa todo o que é proveniente do fruto da uva. A palavra iahim. Agora, às vezes sempre, pelo menos umas 39 vezes, se eu não estiver enganado, segundo os estudiosos, a Bíblia ela apresenta a palavra tiroche como suco mesmo, o que é espremido da uva. E é só 39 vezes que aparece no Antigo Testamento, para se referir a suco. Quer dizer, se pegar fruta e espremer e fazer um suco. E apresenta também a palavra shecar, que é para bebida forte, que os estudiosos subentendem que seja a bebida com o vinho já fermentado. E essa aparece
29 vezes na Bíblia a palavra checar. Mas eu não vou ficar falando sobre essas palavras, tem outras. Tem no Novo Testamento oinos, o coinos. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem um estudo sobre isso, explicando sobre a diversidade das palavras vinho. Então, quando a Bíblia fala do suco e fala da bebida forte, fala da bebida inebriante, e aconselha, dá diversos conselhos a isto. Então, é em torno disso que a lição está girando, não em sentido... eu acredito que nós já passamos da primeira fase. A igreja hoje, principalmente os obreiros, irmãos mais maduros, os frequentadores da escola dominical, que eu vejo que são os mesmos, que gostam de estudo, que gostam de escola dominical, já venceu a primeira fase, a primeira etapa. Nós não estamos mais naquela fase. Quem que era a mulher de Caim? Não estamos mais nessa. Quem era a mulher de Caim? Isso é para os novos conversos que estão chegando, novos convertidos. Nós já estamos estudando algo mais. Então, a sobriedade, ela tem isso aí. Agora, o que a Bíblia apresenta, principalmente no Antigo Testamento, ela não traz todos os elementos da consequência do checar, da bebida forte. Mas ela traz alguns exemplos que ficaram notórios, que foi o de Noé. Noé plantou uma vinha, não é? E do vinho ele fez uma bebida. Agora, o que intriga é exatamente isso. Noé planta uma vinha e colhe a uva e faz o vinho. Alguns dizem, é suco de uva. Então, Noé ficou embriagado com suco de uva. E o suco de uva, ele não deixa ninguém embriagado. A experiência do suco de uva é se você tomar 1 litro, ele vai servir, do suco, vai servir como laxante. O máximo. Pode tomar compra lá no mercado, principalmente esses industrializados, 1 litro de suco de uva e toma ele inteirinho para você ver. E serve como laxante, é o máximo, não embriaga. Então, não era suco que Noé tomou, porque ele ficou embriagado. Ele ficou embriagado. E traz as consequências disso aqui. É por isso que ele, como chefe de família, houve um escândalo para o filho. Por causa dessa atitude de Noé, da embriaguez de Noé, houve uma maldição sobre Canaã. Vocês conhecem. Quer dizer, isso tudo poderia ser evitado se ele estivesse sóbrio. Então, a lição está dizendo exatamente isso. O que é ser sóbrio? Principalmente na ministração de alguma coisa sagrada. É em torno disso que a lição vem trazendo a gente para isso. Outro ponto é a embriaguez de Ló. As filhas de Ló estavam escapando, pegaram fogo 4 cidades. A gente acha que é só 2, mas foram 4. Sodoma, Gomorra, e Admar e Zeboim. E eles fugiram para Zoar, que era 5 cidades no Oriente. Por causa de que ele estava em Zoar, Zoar não pegou fogo. Mas mesmo assim, ele com medo de Zoar pegar fogo, ele sai para as cavernas. E as meninas achou que pegou fogo em tudo. Todas as cidades, não sobrou ninguém, não vamos ter descendência nenhuma, não tem mais varões. E agora o que vamos fazer? Vamos dar bebida forte, que não é suco também. O suco, ele não tem esse poder de entorpecer o sentido. Vamos dar bebida forte para o nosso pai, vamos manter relação sexual com ele e trazer o fruto. Trazer a semente e continuar a geração. E então a mais velha engravidou e deu o nome de Amon. No outro dia seguinte, a mais nova também entrou ao seu pai e deu o nome de Moabe. E essa consequência do vinho gerou os amonitas e os moabitas. E os moabitas geraram transtorno para Israel de uma tal forma que Deus promete banir da memória a geração dos moabitas e dos amonitas. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que a consequência, é lógico que alguém diz, mas Ló não percebe, não percebe. A Bíblia ela apresenta, não precisa nem ir para perguntar para alguém que se embebedou. Vamos para a Bíblia, ela fornece elementos dizendo que o indivíduo que está embriagado, ele perde os sentidos, isso em provérbio, ele está entenebrecido, ele não se lembra, causa esquecimento, o caso de Nadab e Abiú, e ela dá uma relação. Eu tenho uma relação, se vocês quiserem, depois eu passo uma relação que a Bíblia diz da consequência do alcoolismo. Principalmente os sábios do período, o rei Lemuel, a mãe do rei Lemuel, o rei Salomão, falando da consequência da embriaguez na mente da pessoa. É para a mente da pessoa. Não é só porque embriaga, mas porque o que ela traz
para a alma da pessoa. Essa é a questão que a Bíblia mais coloca no prato para que a igreja possa entender sobre isso. Então, sobriedade, se ele estivesse sóbrio, eu tinha evitado tudo isso aí, tanto Noé quanto Ló. E também o vinho como instrumento de corrupção. Davi usa isso para Urias, né? Porque Urias tinha consciência, não, meus compatriotas estão na guerra, eu não posso estar no prazer com minha esposa. Isso não é correto. Se eles estão na guerra, eu tenho que sofrer com eles. E Davi percebe que não tem o poder de convencimento, então embriaga Urias. Porque ele diz, não, ele embriagado, ele faz qualquer coisa. Essa é a percepção que tem de alguém que está embriagado. É que ele faz o que não deve. Mas mesmo assim, Urias embriagado, acho que ficou tão embriagado que não teve condições nem de andar. Ficou jogado pelo palácio. É a consequência da embriaguez. E a Bíblia está divertindo para esse tipo de atitude, que a pessoa perde o sentido, Salomão diz. O rei Lemuel diz que torna o indivíduo em esquecimento. O vinho traz preguiça, sonolência, depressão. Em outros termos, a Bíblia coloca nesse sentido. Tem uma relação aqui das consequências do que o vinho faz no Antigo Testamento relacionada para o povo de Israel e a proibição deles no uso sagrado. Então, nesse primeiro tópico, a lição está dizendo exatamente isso, das consequências do vinho. Alguém poderia dizer assim, como eu já ouvi, né? Ah, mas o Fantástico fez uma pesquisa com o vinho e ele causa saúde para as pessoas. Meia taça todo dia, ele ajuda na circulação sanguínea. Meia taça todos os dias, moderado, todos os dias, meia taça, você toma um trago de vinho e você vai se sentir melhor dos problemas cardíacos, do aminoácido, etc. Já fizeram essas pesquisas medicinais. E não é uma mentira, é uma verdade. Certo? Não é mentira, é verdade. Foram pesquisas científicas feitas de que o vinho traz isso, se tomado nessa quantidade de meia taça diária. Agora, esse não é o único e principal motivo para a saúde, nem do sangue, nem do coração. Né? Esse não é o principal motivo. Não, se você quer ficar bem da circulação sanguínea, o único meio é uma taça de vinho. Não é isso. O único meio é para ficar bem do coração, né, dos problemas cardíacos, uma taça de vinho. Esse não é o único e principal motivo. Existem outros e outros também importantes, tanto quanto. Até porque estes, para algumas pessoas, segundo as pesquisas médicas, traz efeitos colaterais. Então, tem as principais recomendações. Vocês depois pesquisam, isso está nas redes sociais, meu irmão. Né? Vai no site do Fantástico, site do Medicinal, site do doutor, eu esqueci o nome dele, Drauzio, né? Ele vai te dizer sobre isso. Né? As consequências naturais da saúde, da circulação sanguínea, do coração, também ela pode ser por exercício físico, por alimentação, uma série de fatores também. Então, a gente não pode trazer isso como pretexto para tomar o vinho. É isso que eu estou querendo dizer. Chocolate amargo, né? Isso, toma chocolate amargo. O primeiro tópico diz exatamente isso aqui. É lógico que eu vou retomar ainda assuntos sobre o primeiro tópico. E eu disse que no final a gente vai abrir espaço para as questões. Se eu tiver condições de responder os irmãos, eu respondo. No segundo tópico, o vinho no ofício divino. Ofício divino, trazendo para o Antigo Testamento, está envolto em toda a nossa vida. No Antigo Testamento, em suas ofertas de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de vinho. Só que a referência aí está errada, não é Levítico 13:13, não. Tá? Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele nos deixou. Quanto aos ministros do altar, olha aqui, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. A gente tem que ler com atenção a referência que nós lemos aqui, Bíblica em Classe, de Levítico 10, 8 e 11. Esta passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Por que essa passagem ela deve ser levada também em consideração? Porque muitas vezes a gente ouve, eu já ouvi, então por isso estou dizendo isso. Essa proibição do vinho, do uso do vinho com álcool, ela foi proibida no Antigo Testamento, para os ministros do Antigo Testamento. Alguém dizendo isso. Mas na própria referência, se a gente fazer uma leitura exegética
Diz o texto assim, ó, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Aí ele põe o ponto e uma vírgula e fecha o assunto. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Está explicando. É um estatuto para sempre, perpassa o tempo dos Antigo Testamento, e chega às gerações. Nós não estamos mais na geração do Antigo Testamento, nós estamos na geração do Novo Testamento, da Igreja de Deus. Então chega para o princípio da sobriedade, ele chega para a nossa vida nos dias atuais. Certo? Vai guardando as perguntas aí, que daqui a pouco eu vou abrir espaço, como foi combinado no começo aí da lição. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Nós já falamos. No Novo Testamento, agora, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Aí eu acho que a gente já venceu essas questões. É suco de uva ou não é suco de uva que Jesus transformou? Alguém não aceita que seja o vinho. O pastor, ele coloca aqui que a cultura dos hebreus era o vinho como bebida principal na mesa do hebreu. Ele diz isso, certo? Aí tem a figura do mestre Sala ali, que ele experimenta. E também o termo vinho usado no grego, meu irmão, que não faz uma referência a essas bebidas adoçantes. Ok, e ao instruir a Santa Ceia, ele fez uso desse, olha só, ele fez uso desse mesmo produto, a fim de simbolizar o sangue redentor. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua celebração. Isso ele passa a fazer uso na ceia exatamente a partir de Cristo. Primeiro ponto que eu quero explicar aqui, antes de falar das questões de vinho ou não é vinho, é a transição da Páscoa. Os judeus, eles comemoravam a Páscoa com ervas amargas e o cordeiro assado e pão sem fermento. Essa era a Páscoa. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram, onde queres que preparemos a Páscoa? E ele não tinha um lugar, não tinha combinado com ninguém. Então ele só deu uma dica, vocês vão, pode ir andando. Quando vocês encontrarem um homem com um cântaro, segui-o. E aonde ele chegar, é lá que vai ser a preparação da Páscoa. E os discípulos encontraram o homem com o cântaro, sem falar nada, chegaram e eles estavam no segundo andar preparando a Páscoa. Aí disseram, o mestre vai preparar a Páscoa aqui. E exatamente é isso mesmo, sem combinação, sem nada. Porque quando Jesus Cristo ele ordena, as coisas acontecem. É igual ele disse assim, me traga um animal para que eu monte montado em Jerusalém. Isso é Mateus capítulo 21. Aí chamou os discípulos, descem a rua, ali na frente você vai encontrar uma jumentinha amarrada e uma jumenta e um jumentinho. Desata o jumentinho e traga para mim. Eles sabiam que Jesus não tinha combinado nada com o dono, o proprietário, e nem conhecia. Mas e se alguém perguntar, mestre, o que nós estamos fazendo com o animal? O que vamos fazer? Só diga isso, o mestre precisa dele. E eles chegaram e encontraram meio desconfiado. Quando foram desamarrando o animal, alguém gritou, ei, o que estão fazendo com o animal? Aí ele falou, o mestre precisa dele. Ah, então pode levar que o mestre, quando Jesus manda, as coisas acontecem, né? Joga do lado direito, que vai me pegar. Mas é na praia não tem peixe, joga do lado direito. Puxaram 153 grandes peixes, porque quando Jesus manda, as coisas acontecem. Chegaram no cenáculo, só que no cenáculo não estava preparado a Páscoa judaica. O pão sem fermento, pães asmos, as ervas amargas e o cordeiro assado. Jesus disse, não, eu não quero esses elementos. Eu quero o vinho e eu quero o pão. Ué, celebra a Páscoa com vinho e com pão? É o vinho e o pão. Porque o vinho, ele disse, isto é o meu corpo que é repartido por vós. Aliás, o pão. E o vinho, ele diz, isso é o meu sangue que foi derramado por vós. Era o símbolo. Era para ser símbolo de Cristo. Agora, as pessoas dizem que a partir daí a igreja primitiva, ela começou a celebrar a ceia com suco da uva. Como você sabe disso, que era o suco da uva? Eu acredito que não seja o suco da uva. Porque Paulo reclama
De que maneira vos louvo? 1 Coríntios 11. Não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, vocês comem demais e até se embriagam com o vinho da ceia. Se fosse suco, o suco não embriaga ninguém, só dá o retorno laxante, que eu já disse. Mas eles se embriagavam no culto da ceia. Corinto era uma cidade fundada na Grécia por Paulo, e Paulo, a igreja cresce extraordinária pelos milagres de Paulo. Paulo, ele é perseguido pelos judeus, que em Corinto tinha os gregos, romanos e judeus. E os judeus, por ser Paulo judeus e pregar o evangelho de Cristo, não aceitaram, perseguiram. Paulo teve que fugir. E de Tessalônica, que ele escrevia, de Éfeso, que ele escrevia. Então a igreja, ela não cresce sobre os ensinos de Paulo presente na igreja. Cresce sobre os ensinos de Paulo ausente, mandando primeira carta, segunda carta, uma terceira que extraviou-se. Então por isso que eles, na ignorância dele, comiam demais na ceia e bebiam de ficar jogado. E as notícias que chegaram para isso foi, Paulo diz, vocês não estão entendendo. O que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. Então ele começa a dar ensinos do que é a ceia. São símbolo. O que é o sangue? É símbolo. E como que se celebra uma ceia? Com ordem. Qual que é a ordem do culto? E ele então ensina a igreja. Agora, advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. O comentarista diz que é bem possível. É uma possibilidade. Eu concordo com ele. E se qualquer temor ou reverência a Deus apresentar o fogo estranho também é uma outra questão que deve ser levado em consideração. Por que fogo estranho? E qual o motivo de ter fogo estranho? E apresentaram o fogo estranho no altar divino. Logo após a morte, ambos o Senhor fez advertência. Depois disso, por que o comentarista está dizendo aqui? Por que ele acredita que Nadab e Abiú, que era filho de Arão e era sacerdote, ofereceram fogo estranho? Ele diz, porque certamente estava embriagado. Qual que é a base legal que Claudionor tem para dizer que ele estava embriagado? Porque na sequência da morte, Deus faz uma reunião com os sacerdotes. E a primeira advertência é bebida forte. Aí aparece o shecar, bebida alcoólica. Tu e teus filhos contigo não bebereis. Aí ele dá uma ressalva. Quando entrares na tenda da congregação. Vamos abrir um parênteses aqui, já que o assunto veio à tona. Israel era composto de 12 tribos. A tribo de Levi foi escolhida para ministrar na casa de Deus. A tribo de Levi ela tinha diversas famílias. E as funções para ministrar no tabernáculo, o serviço, foi distribuído por famílias. Deus chama a família de Merari, vocês são responsáveis por cortar lenha. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se vire você, seu filho, seus netos, corte lenha. No deserto, tinha que ir para o deserto da Judéia, deserto da Arábia, atrás de lenha, de arbusto, madeira de acácia. Mas o fogo não pode deixar. A família de Merari é a família da limpeza. As cortinas sempre têm que estar limpas. Tanto as que cobriam o tabernáculo, que eram 3, quanto as que faziam o muro do tabernáculo. E assim cada família tinha. A família de Asaf é responsável pela música, construir os instrumentos, orar a Deus, compor a letra falar de Deus e puxar o canto congregacional, além de fabricar os instrumentos, a flauta, o símbolo altissonante, a gaita de fole, instrumentos de corda e os símbolos. Agora, a família de Arão, os filhos e os netos são as famílias de sacerdote, e são a família para ministrar o serviço dentro do tabernáculo. Arão era o sumo sacerdote, diferenciado por alguns afazeres que os outros não faziam, e pela mitra que estava na testa, escrita numa lâmina de ouro, santidade ao Senhor, e o turbante. Os outros, Eleazar e Itamar, Nadab e Abiú eram os 4 filhos de Arão, que eram os sacerdotes, mas não eram os sumos sacerdotes. Dentre as funções do sumo sacerdote, só ele que poderia oferecer no altar de incenso. Isso é Bíblia. Só ele que poderia oferecer o sacrifício no altar de incenso dentro do tabernáculo. E o que a Bíblia diz? Que ele deveria pegar o seu braseiro
ir lá no altar de holocausto que estava no quintal, lá fora no pátio, pegar as brasas e colocar no braseiro e entrar com essas brasas para dentro do tabernáculo, onde estava o altar de sacrifício. E no altar de sacrifício, ele acendia o fogo no altar de sacrifício, acendia o fogo nas lamparinas que estavam no candeeiro, candelabro, castiçal, tudo a mesma coisa. Acendia as lamparinas e no altar de sacrifício queimava o incenso, que era composto, segundo a Bíblia, do gálbano, da onixa, da estoraque e uma série de outros fatores que a Bíblia relata, que era composto o incenso. Era o sumo sacerdote que fazia no horário certo, às 15h. Aí que a gente subentende que Nadab e Abiú era o dia deles, da dupla, ministrar no tabernáculo. Possivelmente eles tomaram um estrago a mais, esqueceram desse fato de pegar a brasa lá fora para acender no altar de sacrifício, fizeram um fogo que não era o fogo de lá de fora, e um serviço que não era deles, era do Pai. Então, o que eles fizeram? Infringir o estatuto que Deus é quem deu para Moisés. Foi Deus que mandou Moisés, escreve, o sacerdote, o sumo sacerdote, tem a função de queimar no altar de incenso, na hora terceira do dia. Era a função dele. Então, era um estatuto, era uma lei. E a lei era chamada a lei cerimonial, a lei da cerimônia. E essa lei não poderia ser quebrada, não poderia ser infringida, porque Deus já havia colocado no artigo da lei cerimonial. Quem infringisse tinha as consequências. Então eles fizeram duas questões aí. Primeiro, entrar embriagado. E a embriaguez, a Bíblia, em Provérbios, ela diz assim, Provérbios, não me lembro qual que é o versículo, Provérbio 31:5, que a embriaguez causa o esquecimento. Então, possivelmente, os embriagados esqueceram que o fogo era de lá de fora. Possivelmente, embriagados esqueceram que essa função era do papai, não deles. Então, caiu fogo do céu e matou Nadab e Abiú ali mesmo. E, na sequência, Deus fala, olha, Arão e familiares, sem luto, por favor. Porque o luto tem um significado cultural. O luto tem um significado, né? Sem luto. Aí, e já diz, olha, Arão, você e os seus, quando entrarem para ministrar, não bebam bebida forte. Por que a Bíblia está dizendo assim, olha, vocês não devem beber bebida forte quando entrares no altar, no tabernáculo para ministrar? É porque a bebida era usada em outras cerimônias judaicas. O vinho era usado em outras cerimônias. Se ele fizesse uma proibição geral, tinha que estar aí o vinho também, de diversas outras festas e oferendas que o povo de Israel oferecia. Então era só quando eles entrassem para entrar sóbrio. Para entrar sóbrio. Então o vinho era usado em outras ocasiões, e inclusive ocasiões festivas e religiosas. Então não tinha essa proibição geral. Não, tinha que ser excluído de lá também. E eu não vou falar quais são porque tem lições que vai falar sobre isso, ainda no nosso trimestre. Quais são essas festividades que faziam uso do vinho, né? E até mesmo porque, quando Paulo ele faz essa advertência para Timóteo, quando ele for não tomar água só, mas com um pouco de vinho, o estudo do período arqueológico, pega Randall Prince, que é um dos maiores arqueólogos religiosos, ele vai dizer que as águas do período eram contaminadas, muito contaminadas. E um jeito que eles acharam de fazer isso era adicionar alguma bebida, no caso vinho, o vinho mesmo, com bebida forte, com álcool, para tirar a impureza da água. E eles acreditavam nisso aí. A Bíblia ela encerra, meu irmão, com João. Mas a história da igreja ela continua depois de João. Vê os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Orígenes, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, tem um outro, não sei se é Clemente, deixa eu achar o nome dele aqui, que eu digo para vocês, que eu anotei aqui, com medo de esquecer. Eu acho que eu esqueci. Mas entre eles, Clemente, Policarpo, tem um que recomenda
dizendo assim, não ofereça, na ceia, falando para a ceia, isso é nos livros da história da igreja, não ofereça bebida forte na ceia e nem sem a adição de água. Então, os judeus, eles tinham o costume, isso é registro, vocês podem encontrar registro histórico, eles tinham o costume de misturar na água, cada porção de água, cada porção de vinho, vinho mesmo, com bebidas alcoólicas, 3 porções de água. Se era um copo de vinho, colocava 3 copos de água. Quebrava o efeito da bebida forte e do álcool. E passava a ter o sabor da bebida no corpo e não tinha essa possibilidade da embriaguez. E para a pessoa embriagar, nessa situação de uma porção de vinho e bebida alcoólica, tinha que colocar 3 de água para chegar ao ponto de começar a entorpecer o sentido, tinha que tomar 20, 30 copos misturados desse. E era quase que impossível. Então, eles tinham uso normal sobre isso. Inclusive, a referência que eu cito é de Timóteo. Se ele tinha problema de estomacal. Não o vinho que era usado, alguém fala, o vinho era usado como medicinais, não era um remédio, mas amenizava as questões da impureza da água. Essa que é a questão. Historicamente falando, se você discordar historicamente, não tem problema. Tá? Nós não estamos impondo nada. Mas, historicamente, era isso que era usado. Homero, que nem é um cristão, os estudiosos e pastor Pílio com certeza conhecem. Homero, na Grécia, nem era um cristão, nem está relacionado com a religiosidade. Mas ele já aconselhava a não tomar bebida forte em si, mas sempre misturado com água. Até porque o vinho era industrializado. Alguém fala da questão do suco. Por que hoje o leite você guarda na geladeira, toma amanhã, toma depois? O Moreira ali disse que ele foi no Sinuelo, mas não comprou vinho, não, comprou um suco integral, gostosinho. Colocou um gelo e tomou um suco, disse, muito bom o suco. Por que o suco você preserva, toma hoje, amanhã, guarda? Depois de Louis Pasteur, 1822, foi o que inventou a pasteurização dos alimentos, suco, vinho, tal. Aí hoje o suco pode ser guardado. Mas nós estamos falando de período antes de Louis Pasteur, não tem a pasteurização. Você espremeu o suco da uva? Espremeu. É possível espremer o suco da uva e tomar ela como vinho? É possível. Mas a partir de amanhã em diante, ela já não é mais suco. A fermentação é natural da fruta. É natural. E o que eles faziam? Se deixasse ela em aberto, ela apodrecia. O sabor virava como um vinagre. Se deixasse ela em ambiente aberto. Então, eles tinham que colocar em tonéis. Até hoje tem esse quesito de colocar o vinho em tonéis. E eles colocavam em talhas, em tonéis, e enterravam. Não tem geladeira, não tem freezer, não tem nada, meu irmão. Mas, mesmo assim, ela está fermentando. Mesmo assim, ela está fermentando. Não apodrece, não vira um vinagre, porque ela está tampada e não tem o contato com o ar. Mas ela é uma bebida naturalmente alcoólica por causa do fermento. Não é os homens que adicionavam o álcool, é a uva em si que tem essa questão, tem esse poder, esse alto teor do fermento. Então, essa é a bebida que a Bíblia está dizendo. O vinho fermentado, ou bebida forte, é esse. Não esse industrializado, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia com a mente da cultura de hoje. Estamos lendo sobre a Bíblia pensando no que você vê, enxerga na atualidade. Você tem que entrar, a Bíblia tem esses conhecimentos teológicos, conhecimento cultural, conhecimentos históricos. Né? Tem muito da cultura que não é a nossa cultura, meu irmão. Por causa de não conhecer a cultura, tem religião dizendo que depois do culto você tem que dar o ósculo santo. Irmão beijando irmão, mulher beijando mulher. E isso aí faz muitas pessoas por causa desse entendimento cultural. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da cultura, e conhecer um pouquinho da história, para depois entrar no âmbito das explicações teológicas, bíblicas. Então, eles tinham esse teor, eles guardavam isso. Então, depois que eles fossem utilizar, eles utilizavam, o pastor Claudio Honor, ele diz na lição que a bebida o vinho era uma bebida presente na cultura judaica. Todos a alimentação eles tinham vinho. Então, eles iam extrair dos tonéis que estavam guardados. E, agora, depois que Louis Pasteur, um químico francês, começou a estudar por que é que a uva apodrece, por que ela fica azeda, naturalmente ela fica azeda. Ele vai descobrir os elementos do que causa isso. Então ele entra com uma reação, que eu não sei qual é o nome, deve ter algum químico aqui que sabe melhor do que eu, para quebrar esses micro-organismos que a uva, o vinho ou o suco de laranja, o leite tem, que ele estraga.
Então, ele entrou com a questão de pasteurização. Você esquenta o vinho, o suco, o leite, e esfria automaticamente. Aí você quebra as moléculas do micro-organismo e ele fica sempre suco e fica sempre leite. Aí eles colocam em caixa e fica guardado no mercado. Mas isso foi recente, gente. Não tem essa possibilidade das pessoas estar guardando o vinho, espremer o suco. É suco. Aqui, agora, é suco. Mas vamos guardar esse suco para nós tomar na ceia, porque a igreja só toma ceia nesse período. Não tem essa possibilidade. Vai virar ou vinagre, ou vai estragar, ou você tem que guardar ele e mesmo assim vai fermentar. Não tem lógica. Agora, a história do suco de uva, na igreja, que eu não vou entrar aqui, ela deixou o cara que inventou isso rico nos Estados Unidos. Ele começou a pregar que todo o vinho da Bíblia é só suco. A Bíblia, toda vez que fala positivamente do vinho, é suco. Toda vez que fala negativamente do vinho, é álcool. E plantou nas igrejas americanas, presbiteriana, e todo mundo trocou, a partir daí, o vinho na ceia por suco de uva. E ele ganhou um trocado e fez um experimento. Você deve conhecer a história. Mas isso, a ideia dele não é honesta. A gente tem que ver o que a Bíblia diz de fato mesmo, né? Sim, Moreira. Sim. Sim. Mas nós vamos continuar. Não tem, né? A uva que tem aqui. As uvas, elas variam até de terreno próximo para terreno próximo, ela tem uma variante muito grande. O próprio comentarista ele diz isso, né? Que a proibição de Arão e os seus filhos está na lição aqui, subsídios bíblico-teológicos que ele colocou para o professor. Que alguns entendem que talvez em alguma outra ocasião tivesse permissão de beber o vinho, bebida forte, os sacerdotes. Agora, não se esperava que o sacerdote fosse o nazireu, que era o nazireu. Aí entra a figura do nazireu. Quem não poderia tomar bebida alguma era o nazireu. Nenhum. O nazireu era excluso de todo tipo de bebida. Mas o sacerdote não era nazireu. O comentarista está dizendo, eu só estou concordando com ele. Haja quem discorde, sem problema nenhum. Mas durante o período do seu serviço, era proibido para o sacerdote. Durante o período, era proibido o uso da bebida forte. E ele dá referência de Ezequiel 44 e 21, dizendo assim, nenhum sacerdote beberá vinho quando entrares no átrio, porque tinha que oferecer todas as funcionalidades do átrio sóbrio, para não esquecer, para não quebrar a lei, para não infringir a lei, para que não houvesse esquecimento. Então, a partir daí, no terceiro tópico é que há as recomendações agora, a lição está fechando o terceiro tópico, as recomendações dos ministros, dos irmãos, relativo ao vinho. Qual que é a recomendação? Tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, no Novo Testamento faz de severa advertência quanto ao uso do vinho. Aí ele recomendações dos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho, não dado ao vinho. Porque havia pessoas que eram escravizadas nesse período, que tomavam e embriagavam naturalmente. Como era uma cultura, eles tinham que ir banindo isso aí do meio cristão do período. Paulo faz recomendações, tanto para Tito quanto para Timóteo, que eram obreiros. Para Paulo, Tito e Timóteo deveriam abster-se do vinho. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa bem de abster-se das bebidas alcoólicas, quem governa deve abster-se da bebida alcoólica. Isso é uma recomendação também do Antigo Testamento, a referência do Antigo Testamento. A própria mãe de Lemuel, ela escreve no Provérbios capítulo 31 para o filho, dizendo, como, meu filho, como Lemuel, não é próprio dos reis beber bebida forte, Lemuel. Os reis que têm responsabilidade de guardar e cumprir a lei, não pode beber bebida forte, Lemuel. Porque a bebida forte causa o esquecimento.
E esquecendo-se de aplicar os estatutos, ele infringe a própria lei. É o conselho da mãe de Lemuel, né, para o rei. Então, o comentarista está fazendo paralelo do Antigo com o Novo. Os ministros, agora para o Novo Testamento, os ministros não podem embriagar-se com bebida forte. Agora, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, 18, já não coloca a figura dos ministros, porque senão só os ministros que não podem. Os irmãos podem, um gorozinho. Não. Paulo já coloca a figura da igreja no capítulo 5, aos Efésios, porque a carta aos Efésios não é para o ministro, mas para a igreja. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo está dizendo isso? Isso aí é uma reflexão que ela é muito mais profunda, teologicamente, do que a gente pensa. E ele traz só um elemento nesse versículo. Não embriagueis com vinho. Ele fala, em que há contendas. Ele só coloca um. Mas o restante da Bíblia coloca diversos outros elementos. Eu, pelo menos, estava lendo antes de vir para cá, uns 10 outros elementos, além da contenda que o vinho coloca. O entorpecimento dos sentidos, esquecimento, infração de leis, infração de uma série de outras questões, impureza sexual. O próprio vinho, a Bíblia diz isso, que ele traz impurezas sexuais. Pelo menos umas 10 eu estava lendo, eu não me lembro agora, tem que olhar nas anotações que vocês quiserem que eu cite. E Paulo está citando uma aqui da embriaguez. Ele fala, mas enchei-vos do Espírito. Olha só. Aqui nós temos algo extraordinário da explicação de Paulo. Por que a gente se enche do Espírito? Porque o Espírito ele não domina a mente da pessoa como o vinho domina. O vinho deixa as pessoas entenebrecidas, dominadas. O Espírito de Deus não deixa. A ação do Espírito de Deus na vida de um cristão é diferente da ação do demônio. É o demônio que entra na vida da pessoa sem a pessoa dar permissão. Ele entra e arrebenta a porta. O que a Bíblia fala a respeito do Espírito de Deus é que estou à porta e bato. Se é condicional, se você der vazão, se você der lugar, Deus vai entrar na sua vida e te dominar. Agora, o domínio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito, fiquei tão cheio do Espírito de Deus na hora do culto, na hora da mensagem, na hora do fogo, que eu quebrei umas 5 poltronas, derrubei uns 10 no culto e não vi nada, estava tão cheio. Quem faz esse tipo de ação, biblicamente, eu mostro para você na Bíblia, é o diabo. A pessoa fala o que não quer, tem uma força extraordinária que não é descomunal, a força, faz coisas que depois ela tem vergonha, diz coisas que depois tem vergonha, porque ela está dominada as faculdades mentais pelo espírito maligno. O Espírito de Deus não domina as faculdades mentais a ponto de a gente ficar entenebrecido. O contexto que eu estou citando de Efésios 5,18, Paulo está dizendo exatamente isso dos gentios, que estão entenebrecidos nos sentidos, em esquecimento, sem compreensão e sem conhecimento. Aí ele fala, então não embriagueis com vinho, porque os gentios eram a vida regrada pela bebedice e embriaguez, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, o Espírito não causa exatamente isso. Entenebrece o sentido, não causa esquecimento, não tem essa força descomunal, você está cônscio. Ora, é quase 120, talvez 118, 119, que tinham acabado de ser batizados. Estava, como vocês vão dizer, estava no fogo, no poder, na unção. E não estava fora do sentido. Não era só um já falava um barulhão, mas era quase 120 falando mistério. E quase 3.000 pessoas assistindo o espetáculo. Mas eles estavam ligados em tudo, sem perder a consciência, que quando alguém disse, estão bêbado, Pedro estava cônscio, controlado, disse, não, aqui não tem ninguém bêbado não, meu irmão, essa hora do dia, aqui nós estamos cheios do Espírito. E começou a pregar o que ele estava consciente, que não é possível com o vinho e nem é possível com o espírito maligno. O espírito maligno domina a pessoa, as faculdades mentais. Isso sim, o espírito age em esfera diferente. Então não tem esse negócio não. Ou é meninice, alguém quando está cheio do espírito quebrar banco, machucar todo mundo, ou é meninice, ou é demônio, ou falta de controlar suas emoções. Existem os controles emocionais, os temperamentos, isso existe. Melancólico, sanguíneo, um que você pode xingar ele tudo quanto é jeito, bater nele que ele está
quieto. E outros você não pode olhar feio, que ele já parte para cima. Isso é temperamental, é diferente. Então, as ações das emoções, ela age também no temperamento. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e ficam só batendo palma. Há pessoas que saem pulando. Agora, ficar fora dos sentidos, aí já é um estudo de caso. Né? O cair, João caiu na presença de Deus. Agora, irmãos, olha, falando dessa questão aí, Meudinha, o pastor Isa Costa Bento, ele está estudando na faculdade Rio de Janeiro, na PUC. E ele disse que o professor dele convidou ele para fazer hipnose. Na psicanálise tem um estudo da hipnose. Hipnotizar as pessoas, a hipnose. A hipnose tem pelo menos 3 funções. A hipnose de palco, você faz graça, deixa a pessoa, né? A hipnose para análise, para cura, não sei se para cura. E a hipnose mesmo de domínio. E ele disse, eu não preciso disso, mas você é pastor, você fala para multidões. Eu falei, sim, isso é de fato. Então você precisa. Ele falou, não. Espera aí, Isa. Na minha turma tem 40 pastores assembleanos que estão fazendo hipnose para usar na igreja. E ele foi, e pastores que vocês gostam de ouvir a mensagem, pastores de Camboriú, pastores que vocês conhecem, nem vou citar nome aqui para não complicar, né? E que fazem isso nas igrejas. Eles vêm pregar, fazem hipnose, a gente é ignorante da hipnose, acha que é o poder de Deus. Domina a mente das pessoas, a hipnose é sugestiva, você estuda a sugestão, pelo jeito que a pessoa entra, pelo jeito que se movimenta, você vai dominando, meu irmão. Agora, precisa estudar, eles estão estudando exatamente para isso, estão dominando, meu irmão. Estão dominando. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão. O que a gente precisa hoje, na igreja, é um dom chamado dom de discernir os espíritos. Por que nós temos o dom de discernir os espíritos? Porque os ensinos, a Bíblia diz isso. O ensino até da Bíblia. Ele vem de 3 fontes. A doutrina de homens, a Bíblia fala isso, que falam mentiras, que eles usam a Bíblia para falar isso. A doutrina de demônio, Paulo fala a Timóteo, também pode usar a Bíblia, o diabo usou a Bíblia. E a doutrina de Deus. As profecias, as revelações, as visões de homens, as profecias, revelações e visões malignas, a mulher disse em Atos lá, para Paulo, esses são filhos de Deus, e profetizou. Paulo sai dela, era um espírito maligno profetizando, meu irmão. Exato. Então a profecia, as revelações, as visões e as doutrinas têm essas fontes. A fonte humana, a fonte maligna e a fonte de Deus. Cabe à igreja pedir o discernimento de espírito, para não cair na mão desses enflarcados que vêm pregar, hipnotizar. Eu estive em culto aqui em Cuiabá, que o camarada hipnotizou a turma. Pregador que vocês conhecem. Eu tive em culto. Hipnotizou. Uma multidão que estava aqui. E todo mundo achando que era o poder de Deus, em êxtase. E não é. Tá? Não é. Então nós precisamos do dom de discernir o espírito. Então, a lição, voltando aqui um pouquinho, deixa eu abrir esse parâmetro aqui, para dizer exatamente isso, que os ministros, a recomendação não é só ser sóbrio, não. Já que a gente entrou nesse caso, qual que é a recomendação da leitura bíblica em classe? Olha aqui, versículo 2 ali de 1 Timóteo, leitura bíblica aí da lição em classe. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não adianta nada você ter 300 evangelistas na sua igreja e o camarada não consegue dar um ensino. Eu tive no culto de ensino, eu tive numa igreja aqui nossa, que o pastor disse assim, eu estou ruim da garganta, hoje eu vou ouvir os meus obreiros. 15 obreiros que ele tinha na plataforma. Ele deu a oportunidade para um, o cara não estava preparado, se engasgou. 3 minutos ele devolveu. O ensino era de 1 hora. O certo é que ele usou os 15 e não deu 20 minutos de palavra. Que é isso, meu irmão? Usar 15 presbíteros para dar um estudo num culto terça-feira e os camaradas não conseguir e ficar 20 minutos? Apto para ensinar, meu irmão. Os obreiros, os presbíteros, foi isso que Pedro disse. Vamos separar os diáconos, Felipe, cheio de fé e de coragem,
Estevão, cheio de fé e de coragem, Nicanor, cheio de fé e de coragem, Timão, cheio de fé e de coragem, Prócoro, cheio de fé e de coragem, Nicolau, Pármena, os diáconos. Aí ele disse, nós outros, que era Pedro, presbítero, pastor, né? Que era João, presbítero, pastor, que era Tiago, nós outros vamos nos ocupar na oração e no ministério da palavra. Essa é a função do presbítero, do diácono, aliás, dos obreiros. Agora, se eu usar 15, tem 300 obreiros e não conseguir dar um... Então não está apto. Então ele está pecando igual o que não está sóbrio também. Tá certo? O que está dando trago aí está com o mesmo pecado do que não está aprendendo a Bíblia. Tem que entrar na forma aí de Jeová. Então, recomendações às igrejas agora. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho. Ela diz respeito à igreja. Já disse, né? Efésios 5,18, que Paulo está fazendo uma advertência dos gentios que estavam entenebrecidos. E ele fala que a igreja em si deve abster-se disso e estar cheio do Espírito de Deus. Ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. De início, eles foram tidos como bêbados, mas após o sermão de Pedro, todos vieram a conscientizar-se de que eles falavam e operavam no poder de Deus. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos proclamando o Evangelho sempre no poder do Espírito. Então, é uma prerrogativa para as igrejas de hoje. Agora, para fechar, para a gente abrir um espaço aqui para algumas perguntas, tá? Perguntas que os irmãos querem interagir rápida, sem... O primeiro ponto que eu disse do assunto da lição é a sobriedade. E quando você pega qualquer dicionário comum, dicionário de português, da língua portuguesa, ele vai trazer a sobriedade a partir... O primeiro significado é a partir da abstinência de bebida. Ser sóbrio a partir da abstinência de bebida, né? Comer e beber. Agora, quando você vai para a Bíblia, ela não para só nisso aí. Ser sóbrio não significa sem ausência de álcool. Passo na lei seca tranquilo, estou sóbrio. Ser sóbrio não é só isso, não. Na Bíblia. O que é ser sóbrio na Bíblia? Comedido, a Bíblia traz como uma sobriedade. Ser comedido. E aí tem muitos obreiros que eles não passam na lei seca, mas não passam na lei da comedição, não são comedidos. E a Bíblia traz essas advertências. Ser sóbrio significa ser moderado, nem de mais nem de menos, no equilíbrio. A Bíblia diz assim, ó, não seja demasiadamente ímpio, para não morreres fora de tempo. Então as pessoas morrem fora de tempo? A Bíblia que está dizendo. E nem seja demasiadamente justo para não morrer na sua santidade. Mas seja equilibrado, meu irmão. Seja equilibrado. Conheci um obreiro aqui de Cuiabá, que ele ia no mercado cedo comprar pão, ia cedo também comprar pão, ele também ia. E o caixa, a dona da caixa, ficava lá no mercado, assistindo os programas, os telejornais da primeira hora do dia. E ele não era moderado. Sabe como é que ele entrava no mercado? Quando ele entrava de costa, pegava o produto, ele ia pagar, ele dava de ré. Pagava para não olhar para a TV, porque senão ele ia para o inferno. Isso não é ser moderado, não é ser sóbrio. Né? Ser sóbrio, a Bíblia fala de naturalidade, ser natural, ser o que você é. A Bíblia diz isso. Depois eu trago alguns versículos, né? Eu estou tentando correr para me dar um espaço para alguém que quiser responder. Equilíbrio, simplicidade e descomplicado. Eu estou trazendo essas referências aqui que a Bíblia traz de sobriedade, porque tem os versículos e os textos que falam disso. Que ser sóbrio é ser descomplicado. Irmão, tem gente que é complicado na igreja. Então ele passa na lei seca, mas não passa na lei da soberba, né? Não passa. E a Bíblia está passando a peneira em tudo. Eu vou trazer só 2 versículos aqui, aí vou abrir espaço para alguém quiser ajudar aí. Que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que nos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. Ele não está falando de vinho, a sobriedade aqui está ausente de vinho. Ele está dizendo aqui, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Nós não podemos
ser obreiro ou igreja, ou irmãos e irmãs, entenebrecido no sentido que não entenda, que não seja sóbrio. Nós não podemos colocar os dogmas da igreja acima da verdade bíblica. Não podemos. É o que eu disse a princípio, as pessoas colocam, às vezes, o dogma acima. Ele entra de ré, mas às vezes deve na cantina, deve não é sóbrio, é desequilibrado. E não adiantou nada ele entrar de ré para a televisão. Não adiantou, Não adiantou. Isso é dogma. Então a gente tem que levar os bons costumes, mas também a doutrina sadia do equilíbrio, da sobriedade divina. Tem mais um versículo aqui que Paulo ele escreve aos irmãos da Tessalônica. Mas nós que somos do dia, quando ele fala isso aqui é simbólico, somos do dia. Temos a noite também na nossa vida, não significa que é só dia, não estamos no Polo Norte. Né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Ele não está falando de bebida aqui. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Ele está falando de amor, está falando de sobriedade, é exatamente isso. Você compreender a sua fé, saber a sua esperança. No que você espera? Por que vocês estão de manhã aqui? O que leva vocês a vir todos os dias? Tem que saber com clareza, para não responder igual alguém. Por que você dizima? Porque se não dizimar, o meu nome não vai no caderno. Isso não é resposta convincente. Por que você vai na igreja? Porque meu pai é crente, minha mãe é, se eu não for, fica chato, né? Não é resposta convincente, não é sobriedade, isso aí não é conhecimento nem entendimento. Ele tem que saber, Pedro disse isso para a igreja, saber responder com inteligência, razão e inteligência, quando alguém procurar sobre a razão da vossa fé, a ponto de convencer os contradizentes. O indivíduo vai perguntar sobre isso, você dá uma resposta tão equilibrada, inteligente, que ele vai querer dizimar também. Amém?